Shalom, seja bem-vindo à Bíblia e à sua revelação. Dando continuidade, queridos, à vida devocional, o tema de hoje é vida em serviço. Servir a Deus, servir a Cristo, servir a comunidade cristã, a comunidade da fé, é muito interessante, porque nós viemos de uma cultura, ou somos ensinados de uma forma dentro da nossa cultura, esta coisa de servir por obrigação, ou servir para compensar alguma situação. Mas em Deus, na graça, em Cristo Jesus, não é assim. Esse servir pela graça é algo tão profundo que a nossa base do servir é a gratidão. Nos vídeos anteriores, você ouviu falar sobre gratidão. Então, a gratidão, ela é o alicerce do servir. Através do servir, é buscar uma intimidade mais profunda com o Senhor, na questão de você ajudar alguém, você ter a oportunidade de ajudar alguém, e não só ajudar alguém, como você ser ajudado. Então isso tudo implica e manifesta através do amor. A vida cristã, a base dela, ela tem uma característica, ela é caracterizada muito na base do amor. Eu canso de ouvir que Deus é amor, Deus é gratidão, Deus é não, Deus é bom, Deus é bondade. Sim, Deus é tudo isso. Deus é amor, sim, mas Deus também ele é justo. Deus também ele é justiça. Não na justiça da visão do homem, porque a justiça na visão do homem vai implicar muito em vingança. É uma linha muito difícil. É como se você andasse sobre uma navalha. Falar de justiça. Isso será tema para vídeos futuros. Mas hoje eu quero trazer a sua memória, trazer a você falar de serviço na comunidade da fé, para a comunidade da fé, através da comunidade da fé. É muito forte porque fala de talentos. Fala de dons. Qual é o seu talento? Você reconhece que você tem algum talento? Qual é o seu talento? Você engrandece o talento que você tem? Ou você menospreza o talento que você tem? O dom que você tem? Nós temos esta mania. Porque muitas das vezes, desde pequeno, somos ensinados ou somos entalhados, somos bloqueados naquilo que nos julgávamos ou nos achávamos bom, ou éramos mesmo bom naquilo que fazíamos, mas por compreensão de alguns, achamos que ou a pessoa colocou sobre nós que não éramos tão bom assim, e isso nos bloqueia nesta questão de servir na fé. Dons e talentos. Existem pessoas que têm o dom de ler um texto e têm a graça de ensinar. Outros têm a graça de fazer uma alusão, contar aquela história, ao ponto de fazer quem está ouvindo imaginar o que ele está contando. Tem pessoas que têm mãos talentosas. Tem a mão, tudo aquilo que ele põe a mão, ele consegue produzir, ele consegue fazer. Tem pessoas que, diante de uma dificuldade, têm uma habilidade de ver por outro lado, de ter um ângulo diferenciado e consegue ver uma saída, mesmo que aparentemente para muitos não tem saída. Isso são dons que Deus dá. Então este é o serviço que Deus nos chama. Deus nos chama a servir com aquilo que nós temos. E o que nós temos de melhor? O que você tem de melhor?
o que você, olhando para você, eu quero trazer a sua memória, olhe para você. Quem é você? Qual é o dom? O que você pode doar para alguém? O que você tem que pode servir para alguém? Isso é servir no reino de Deus. É você compartilhar o seu talento, o seu dom com aqueles que estão em sua volta. Existem pessoas que têm o dom, a facilidade de orar por alguém. Isso é dom. Tem pessoas que têm a facilidade de entrar para o seu secreto e orar e apresentar a oração para alguém. Apresentar este alguém para Deus. Entrar naquela dificuldade que a pessoa está vivendo e se colocar numa compaixão tão grande de sentir a dor daquela pessoa. Isso é um dom. Isso é servir no reino do Senhor. Serviços práticos, sim. Limpar uma igreja, organizar cadeiras, pintar a igreja, a construção da igreja, tudo isso também é servir. Mas isso é matéria. O servir do Senhor vai muito mais além do que este serviço. Se temos tempo e podemos fazer, glórias ao Senhor. A mesma importância daquele que está diante do altar, liberando a palavra, aquele que foi escolhido, chamado por Deus para liberar uma palavra de vida, tem a mesma graça daquele que está lá no cantinho, limpando o chão do banheiro. A mesma graça está sobre este servir. Não há grau maior. Não é porque aquele que é colocado à frente de uma liderança tem a graça maior do que aquele que está limpando o cantinho, aquele que serve água para você. Não há diferença no reino de Deus. A graça que é dada é sobre todos. A mesma graça é dada sobre todos. O mesmo poder é liberado sobre todos. Então, quando você se permite acompanhar as jornadas bíblicas, você vai entender que é bom e agradável servir, aplicar, praticar a servir, a servidão, a graça de servir para os outros que estão em sua volta. A vida do cristão, ela vai muito mais além, queridos. Então, quando vale mais um abraço do que muitas palavras vazias. Um abraço sincero é servir o irmão. Quando você tiver a oportunidade, porque o Espírito Santo vai mover o seu coração, vai te impulsionar o seu coração a compartilhar, a distribuir o que você tem. E você vai ter o prazer de amar em Deus. Essa significância de não é repartir, é realmente compartilhar. Significa que essa grandeza ao seu redor vai encher o lugar, porque você vai fazer no prazer de fazer. Você vai engrandecer o prazer de fazer. Então, servir na casa do Senhor, servir através dos seus talentos, servir a Deus aquilo que você tem de melhor, aquilo que você sabe fazer. Se encaixe, se enquadre, procure. Porque esse serviço com humildade, reconhecendo a dignidade e o valor que cada pessoa tem, e se colocar à disposição, vai suprir todas as necessidades. E todas elas são supridas através do amor e da compaixão. Isso vai muito mais além do que a nossa mente pode projetar. Em Mateus 5,16 diz assim: assim brilhe também sobre vós a luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Que esta graça repouse sobre você. Que você tenha a graça
e a oportunidade de servir com o seu melhor, distribuir o seu melhor na comunidade da fé. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te fazer crescer tão grande em amor, que você experimente esta graça, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.